É o Capso e nós vamos falar agora sobre a visita do Lula ao Mercosul, a Buenos Aires. O Lula foi até a Argentina porque a presidência do Milei no Mercosul encerrou agora no final de junho e agora é a vez do Brasil, né? O Mercosul, tal qual a União Europeia, a presidência do bloco é exercida pelos presidentes dos países de forma rotatória, cada 6 meses fica com o país. A diferença é que lá na Europa tem um monte de países, então demora até repetir a mesma presidência. O Mercosul são 4 países só, então fica repetindo entre Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. O presidente era o Milei até agora, né? E agora passou a presidência para o Lula, né? Não faz nenhuma diferença isso, porque o Mercosul é totalmente irrelevante, não faz diferença nenhuma. Mas o curioso dessa história primeiro foi a briga entre o Milei e o Lula. Não houve briga aberta, né? Houve farpas jogadas. O Milei cobrou do Lula o combate ao PCC, ao Comando Vermelho, né? O que é um problema realmente. E além disso, o Lula decidiu visitar a Cristina Kirchner, que foi presa lá na Argentina, né, por corrupção, né? É o que eu falo para vocês. O Lula saiu da cadeia, é verdade, mas a cadeia não saiu do Lula. Ele continua vendo o mundo em termos de quem ajudou ele enquanto ele estava na cadeia e quem não ajudou. E daí ele foi lá dar as esperanças para Cristina Kirchner. Foi uma viagem curta, uma entrada curta lá. E depois ele fez esse comunicado do lado de vários comunistas aqui pedindo, né, o Lula livre, Cristina Kirchner livre, não sei o que lá. E isso daqui reafirma a minha fé no futuro da América Latina. É verdade, a gente tá na merda. Ainda vou ficar na merda por um tempo ainda. Mas olha só idiota comunista de cabeça branca. Esse pessoal não vai durar muito tempo, bicho. A América Latina tá prestes a se libertar dessa geração influenciada pelo Fidel Castro, que felizmente está passando do prazo de validade, né? Vamos falar sobre esses assuntos aqui. Essa notícia foi sugerida por Tiraninho número 69, representante do Xvideos no Brasil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, vamos começar com a história aqui. O Lula foi à Argentina, primeira visita oficial do Lula à Argentina, diga-se de passagem, antes da primeira visita oficial do Milei ao Brasil, né? O Milei esteve no Brasil, mas se reuniu só com o Bolsonaro e com o pessoal do CEPAC lá em Florianópolis, não fez uma visita formal ao Lula. Então o Lula se ajoelhou e fez a primeira visita formal ao Milei lá na Argentina. Parece que a troca de cumprimentos foi protocolar, né? Lógico, né? Tem que ser protocolar, não tem como também chutar o pau da barraca. Eu tenho certeza que o Milei gostaria de chutar o pau da barraca e o Lula também, mas não tem como fazer isso. Então era passagem de cargo do Mercosul e coisa e tal, fizeram isso lá. Fizeram a passagem do Mercosul, né? Agora, teve algum tipo de cutucada, né? O Milei cobrou a questão do combate ao PCC e ao Comando Vermelho. É curioso que aqui no Jornal Nacional eles falaram não porque os países concordam que é preciso haver combate ao crime organizado. Meu amigo, que crime organizado que tem na Argentina, meu amigo? O crime organizado é aqui no Brasil, cara. Aqui no Brasil que tem PCC, Comando Vermelho, né? Olha só o Milei falando aqui, ó. En materia de seguridad, enfrentamos el enorme desafío de extirpar de la región el cáncer del crimen organizado, fundamentalmente el narcotráfico que no reconoce frontera alguna y nos destruye a todos. Por eso, al iniciar esta presidencia pro tempore, propuse la creación de una agencia del Mercosur contra el delito organizado transnacional. Se trata de un recurso que no puede esperar. Necesitamos actuar de forma urgente, no estancarnos en declaraciones ni dudas. Tenemos que transformar en hechos los compromisos asumidos por nuestros gobiernos. Hoy puedo anunciar que hemos dado un gran paso, tanto en la reciente reunión de nuestros ministros de Seguridad, Interior y Justicia, como en la declaración conjunta del Foro de Consulta y Concertación Política del Mercosur, que han recomendado crear esta agencia tan necesaria en el transcurso de este año. Si el primer comando de la capital y el comando Vermelho se extendieran por el Mercosur, toda la región estará en peligro y será imposible erradicarla desde su país de origen. Ou seja, o Milei falou abertamente do PCC e do Comando Vermelho se espalhando pela região. O Lula estava ouvindo isso daqui, tá? O Lula estava na sala no momento que o Milei falou isso daqui, ou seja, ele abertamente deu o nome aos bois.
Não é como diz o Globo aqui, como diz o Jornal Nacional, não, porque problema com organizações criminosas transnacionais, organizações criminosas transnacionais brasileiras, ligadas ao Lula, amigas do Lula, que ajudaram a eleger o Lula, né? Então, essa é a situação aqui, né? O Milei fez essa crítica e foi uma crítica muito bem colocada. Mas o que mais chamou a atenção nesse encontro todo foi que o Milei fez questão de visitar a Cristina Kirchner. A Cristina Kirchner, recentemente lá na Argentina, foi presa. É prisão domiciliar, tá? Ela está presa domiciliarmente lá na Argentina e cumprindo pena na casa dela, mas não pode sair de casa, tá presa. E proibida também de concorrer a cargos públicos por toda a vida, né? E o Lula, é lógico, é o que eu falo para vocês, o Lula saiu da cadeia, mas a cadeia não saiu do Lula. O Lula continua vendo o mundo com base nas pessoas que apoiaram ou foram contra ele quando ele estava na cadeia, né? O Lula continua vendo todo o universo, todas as pessoas. Por que você acha que o Lula está sacaneando tanto o brasileiro, está ferrando tanto com o Brasil? Exatamente porque o Lula vê que o Brasil colocou ele na cadeia, então ele quer ferrar o povo brasileiro com esse negócio, né? Bom, e aí o curioso é que lá na Argentina, para você visitar um preso, mesmo um preso domiciliar, você tem que fazer um tratamento profilático, você tem que tomar um monte de antibióticos, por quê, né? Se o cara está na cadeia, né, você tem que evitar que você propague alguma doença para o pessoal na cadeia, né? E aqui, ó, o tribunal determinou que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva tem que realizar uma visita higiênica no dia do domicílio lá da imputada, ou seja, da Cristina Kirchner. Eu não sei, a gente não tem vídeo se o Lula tomou os remedinhos todo, mas que o Distrito Correcional da Argentina, que a Justiça Argentina deu um monte de antibiótico pro Lula tomar. Se limpa aí, ô pinguço corrupto, porra, vai que tu tem chato, sei lá, tu tem alguma doença e vai passar pros presos aqui na Argentina, não pode passar doença pros presos. A Cristina Kirchner, ela tá em prisão domiciliar, mas tem que tomar esse cuidado aqui, ó. Então aqui, ó, ao fim de entregar-se a proteção profilática obrigatória em cumprimento ao disposto na resolução 18 de 98 do Regulamento Geral do Regime de Correcional da Argentina. Ou seja, no final das contas, a Justiça Argentina entregou um pacotinho de comprimidos pro Lula tomar. Pô, vai que ele resolve trepar com a Cristina Kirchner lá, né? Sabe como é que é, né? A Janja começou assim, né? Trepando com um prisioneiro, né? Sabe, sei lá, qual é o plano do Lula. Se bem que o Lula não consegue mais nada disso, né? Enfim, o Lula foi lá e tirou a foto com a Cristina Kirchner e coisa. Eu não sei se tomou o remédio antes, né? Mas tirou a foto com a Cristina Kirchner e coisa e tal. Disse para ela que ela vai sair também, vai voltar pelo voto popular. Lula, não vai não, Lula. Lá eles não têm o STF na mão como você tem aqui no Brasil. Você só voltou porque o STF é amigo seu, você elegeu a maior parte do STF. Não fosse essa falha na nossa democracia, você estaria ainda no lugar que você nunca deveria ter saído, que é a cadeia. Né? Enfim, aí ele falou aqui, e foi uma visita rápida, tá? Ele chegou por volta do meio-dia, saiu a 1 hora. 1 horinha, rapidinho, chegou lá e foi embora. Eles haviam programado que fazer um aceno da varanda. Ela está em prisão domiciliar, ela não pode sair de casa, mas ela poderia chegar no balcão ali, na varanda da casa dela e fazer um aceno para a multidão, mas acharam melhor não fazer. Sabe por quê, né? Preciso explicar para vocês o porquê? Porque lá na Argentina também o pessoal ia vaiar tanto o Lula quanto a Cristina Kirchner. Então eles preferiram não ir na varanda para dar um tchauzinho pro pessoal, porque iam vaiar os dois lá na Argentina, né? De novo, o Lula tá nessa ideia de que não, que eu voltei, que agora os corruptos todos da América Latina, todo mundo tem um porto seguro em Brasília, né? A corrupta do Peru tá lá em Brasília, né? O Lula deu abrigo para a corrupta do Peru, né? De novo, o Lula continua vivendo nessa realidade dele, que o mundo se divide entre os amiguinhos esquerdistas meus e o resto do pessoal que quer corrupto na cadeia, né? E não tem isso, só tem meia dúzia de amiguinhos de vocês. Por um acaso, nesse momento, a gente ainda tem um STF que é favorável ao Lula, mas isso não vai durar muito tempo, né? Aí depois que o Lula saiu lá da casa da Cristina Kirchner, ele fez uma parada com dois ganhadores do Prêmio Nobel da Argentina. Vocês sabem que, diferente do Brasil, a Argentina ganhou alguns prêmios Nobel, né? Mas como vocês sabem, prêmios Nobel tipicamente são dados para esquerdistas, né? É o padrão do Prêmio Nobel. Então os caras estão aqui colocando aqui Cristina livre, Lula livre, não sei o que lá.
e fizeram aqui essa foto aqui. E aí que essa foto para mim é uma foto muito esclarecedora, uma foto que me dá muita esperança. Porque, lógico, esses dois caras são idiotas, né? Por mais que tenham sido interessantes, aliás, nem são, né? Porque é Nobel da Paz. Pô, Nobel da Paz meio que não quer dizer nada, né? Mas, de qualquer forma, isso mostra aquilo que eu falo para vocês. A esquerda latino-americana está morrendo de velha, está morrendo de passada. Passou o tempo de validade desse pessoal, tá estragado, daqui a pouco esse pessoal todo tá morrendo. Um monte de comunista de cabeça branca, que você não vê uma pessoa que se destaque na esquerda de fato, esse pessoal tá todo morrendo, felizmente. Essa é a expectativa, que realmente a gente consiga ter um mundo melhor na América Latina, não só aqui no Brasil, como na Argentina, na América Latina como um todo, quando essa turma da idade do Fidel Castro, todo mundo for pro saco. Porque não tenho dúvida, cara, esse pessoal todo aqui ama a ideia do Fidel Castro. Todos eles acharam lindo o que o Fidel Castro fez, né? Era o sonho do Lula, fazer o que o Fidel Castro fez em Cuba, mesmo sabendo a tragédia que ficou Cuba, como ele desgraçou a economia de Cuba completamente. Ele continua achando que isso é o bambambam, é o suprassumo de uma sociedade eficiente, comunista e coisa e tal. E isso aqui mostra muito bem a decadência do que é o comunismo na América Latina. Felizmente, estamos chegando no fim por decurso biológico. Biologia está falando mais alto. O Lula não vai durar mais muito tempo. Esse pessoal lá da Argentina também não vai durar mais muito tempo. Não tem ninguém favorável a Cristina Kirchner na Argentina. E lá eles não têm o STF. Por isso, eu acho que a Cristina Kirchner vai apodrecer na cadeia, como o Lula deveria ter apodrecido também. E eu tenho fé. Ainda vai apodrecer na cadeia o Lula, porque a gente ainda vai ter um STF justo ainda na nossa, a gente ainda vai ver o STF de direita na nossa geração e vamos botar o Lula no lugar que ele nunca deveria ter saído, a cadeia.